código ele precisa ter um tratamento de exceção que faça sentido, cara. Porra, tem uma exceção lá da parte de port, né? Tipo, CC algum dado que não tá legal, bota lá uma exceção que condiz o que tá acontecendo, cara. Não manda tudo business exception. Porque às vezes, cara, você precisa saber, pô, eu não encontrei um CPF, eu não encontrei um documento. O que eu faço com isso? Às vezes essa exceção pode te direcionar para uma outra consulta, né? Você pode ter consulta de dados encadeadas. Posso fazer uma pergunta construtiva agora? Pode. Eu conheço tenho... perguntas construtivas, não. Críticas construtivas eu conheço. Pergunta construtiva. Teoricamente, toda pergunta né? Mais ou menos. Mas esse é um ponto de design de código que é interessante discutir. Python tem também, né? Exceção assim. Lógico. Com certeza. E é exatamente a mesma coisa. A modelagem é exatamente... True Exception é exatamente a mesma coisa. Copiou. Não, na verdade é que também é orientado a objeto, então... não tem muito segredo, né? Mas isso é uma coisa que é uma discussão legal, assim, e eu acho que a experiência que te leva a entender melhor isso. Mas em que momento você tem que criar um tipo de exceção de fato, e em que momento você consegue diferenciar a exceção somente pela mensagem, por exemplo? Esse é um ponto interessante. Eu crio um tipo de exceção quando ela vai me dar um direcionamento diferente de comportamento. Exatamente, pelos mesmos motivos que você cria outras classes de negócio. Exato, ponto. A resposta em alto nível é isso que o Marcelo falou, né? Vocês explicarem um pouco mais. Não, mas a mensagem... Mas dummy é o seguinte... O Valdir falou exatamente isso, né? Tipo, a mensagem, ela tem que falar exatamente o que está acontecendo. Sim, mas, por exemplo... Para cada fator diferente, você tem que ter uma mensagem diferente, teoricamente, certo? Onde que você aprende onde que você não cria uma mensagem nova? Onde você vê que o tratamento para aquele problema, o diagnóstico é o mesmo, né? Então, por exemplo, eu não queria começar com essa, porque essa é que o pessoal usa muito de muleta, mas enfim, vou tentar usar um caso certo, né? Bad Gateway. Você tem lá o 400 da vida, que é quando você faz uma requisição para um serviço e ela não vem no formato que aquele serviço espera, né? Geralmente porque está faltando algum tipo de informação ou tem alguma regra de negócio. Eu já acho que já muda aí. Não deveria ser um problema de regra de negócio. Se eu estou dando um 400, é porque o meu contrato formal ele foi talvez concluído. O meu cliente ele aceita, né, a chamada para aquele servidor, mas alguma informação básica ali eu não tenho. Enfim. Aí você pode simplesmente ter uma mensagem que mostra qual a informação que está errada. E, preferencialmente, todas que estão erradas de uma vez só. O cara não tem que fazer a mesma chamada, corrigir, fazer. Exceção, eu acho um ponto interessante, que exceção é uma informação de negócio para o desenvolvedor. Exceção e mensagem são coisas diferentes, né? São conceitos diferentes. Então, exceção é algo que fugiu do fluxo normal, do fluxo esperado, do fluxo padrão. Sim. Até aqui, beleza. Mas o ponto que eu quero levantar para vocês explicarem a modelagem é o seguinte. Você tem a modelagem correta, que é, por exemplo, eu vou capturar uma exceção, como o Valdir falou, que é o CPF not found. Beleza. CPF not found. Essa é uma exceção legal, né? Porque ela falou esse é o jeito certo. Beleza? Que é como a gente deveria modelar as coisas. Não bad request. Então, mas vocês já devem ter visto, como eu também já vi, independente da linguagem, tipo business exception, isso. Mensagem CPF não encontrado. Exato. E aí o ponto é, qual é o nível onde eu consigo, por exemplo, deixa eu ver como explicar, como eu acho que entendi, Wellington. Deixa eu ver se eu explico o que você falou. Eu posso dizer que tipo, houve um erro num determinado processamento e o processamento foi que o CPF não foi encontrado. E em que ponto o CPF não ser encontrado e eu entender que é uma exceção diferente, muda o fluxo do meu código. Acho que esse é o ponto, sabe? Que aí eu vou lançar de fato uma exceção. Depende daquilo que você está programando na hora. Então, por exemplo, se eu entendo que CPF não encontrado é uma exceção ao meu fluxo padrão, que é eu vou lá, consulto alguém, uma consultora por um CPF, e se eu consultei a consultora pelo CPF, eu consegui encontrar o código dela. Isso é um caso de uso
Se isso para mim é algo importante que deva alterar o fluxo da minha aplicação, eu posso cadastrar e especializar uma É que eu queria chegar. Por exemplo, eu posso ter simplesmente uma persistência. E para eu fazer essa persistência, o CPF tem que ser válido, por exemplo. Tenho que localizar ele em um determinado momento, fazendo um update. E aí, não importa se o CPF não foi encontrado ou o nome não está consistente. O fato é que eu não consegui fazer a persistência. Então eu poderia ter um persistation exception, por exemplo. Ou persistence? Persistence. Pô, meu inglês está maravilhoso hoje. Eu poderia ter um erro de persistência, uma exceção de persistência, onde a mensagem é CPF não foi encontrado. Tudo bem. Agora, se eu consigo... Mas a mensagem é para o cliente, né? Não é para você. Sim, exatamente. Às vezes você não tem nem mensagem, né? Isso. Que é aí que eu queria chegar. Então, mas o fluxo é não conseguir persistir. Agora, se a regra de negócio altera o fluxo da minha aplicação e eu não encontrei o CPF, e aí, se eu não encontrei o CPF, eu vou pesquisar pelo RG, por exemplo, aí eu deveria modelar a minha exceção para que ela, de fato, consiga dar uma flag para o meu código que eu vou ter que alterar o fluxo, né? o que eu vou fazer com aquela exceção? É a pergunta. Que eu tratar a exceção, né? Eu tenho um type diferente de exceção que eu consigo programaticamente manipular o fluxo. Eu acho que, tipo assim, talvez a gente chegue numa esfera, né? Numa seara que é muito pessoal, assim, do ponto de vista de... A gente, obviamente, segue as boas práticas, mas cada um tem seu estilo de programação. Eu vejo que o tipo da exceção... E aí eu vou fazer uma comparação com REST, que acho que é mais fácil de tangibilizar. O status, né? O status code da minha exceção, que eu vou lançar, ele depende muito de como eu imagino que aquela exceção tem que ser tratada no cliente. Não necessariamente... O Valdir estava falando, e o ponto que o Valdir falou, acho que é o ponto principal. A mensagem tem que ser clara, a exceção. Se tudo fosse, se a sua API inteira, não é exatamente ideal, obviamente, né? Mas lançar sem business exception. Mas, cada campo ali, cada erro diferente, tem uma mensagem diferente. O contrato da sua API, a documentação dela, o Swagger, como é que seja essa documentação, explica exatamente, ó, eu vou te lançar um business exception, vai ter o código 401 que é isso, 402 que é isso, 403 que é isso. O cliente ele sabe como tratar aquilo. E ele vai tratar cada exceção como ela deve ser. Isso. Não está errado. Quando a gente usa tipos de exceção, e aí na comparação que eu estou fazendo, né, status response, é porque a gente já está dando, inclusive, a forma como a gente acha que aquilo tem que ser tratado. Se eu retorno 404, é porque eu imagino que o cara tem que ter um tratamento diferente para esse tipo de recurso não encontrado do que quando ele tem outro tipo de regra de negócio. Quando eu dou um 401, é porque ele não conseguiu se autenticar na minha aplicação. Então... Deixa eu pegar um ponto que você está falando. É que esse paralelo, ele é meio que... Só para a gente não confundir exceção de Java com exceção de REST. Isso, porque